Graça e paz, meus amados irmãos, vídeos devocionais, esse é o número 105, pastor Herbert Almeida, da IMUB de Ferraz, São Paulo. O tema de hoje são as duas tristezas. Eu quero falar sobre a tristeza que nos afasta de Deus e um outro tipo de tristeza que nos aproxima de Deus. Sempre são dois tipos de tristezas, de ressentimento, de remorso, de culpa. Elas podem ser positivas ou negativas, elas podem nos afastar de Deus ou ela pode nos aproximar de Deus. É o que diz em 2 Coríntios 7:10. Paulo dizendo para esta igreja de Corinto, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então ele fala tristeza segundo Deus e ele fala tristeza segundo o mundo. Qual é a fonte da tristeza? A origem da tristeza. Foi Deus que causou a tristeza? Provavelmente você vai reconhecer Deus, vai se arrepender, vai voltar para Deus. Mas se o mundo está causando a tristeza, está provocando a tristeza, e quando a tristeza é segundo o mundo, geralmente ela joga você contra Deus, a pessoa se revolta com Deus porque ela quer ter a paz do mundo, a alegria do mundo, o prazer do mundo, e Deus fica atrapalhando, o Espírito Santo fica incomodando, a Bíblia, a palavra de Deus, o pregador fica enchendo o saco. Aí a pessoa vai se voltar contra Deus. E é isso que Paulo diz, vai gerar a morte, vai produzir a morte. Paulo estava feliz porque os irmãos de Corinto estavam se arrependendo por causa de uma admoestação que ele fez na primeira epístola. Veja que essa epístola que eu li é a segunda Coríntios. Mas essa é a primeira, na primeira, capítulo 3, verso 1 a 3, Paulo diz, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora o podeis. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então Paulo fala aqui do crente carnal, que é um crente criança, que só pode beber leitinho, não suporta o alimento sólido, e a prova de que ele é um crente carnal, infantil, e que não suporta alimento sólido, é que ele vive envolvido em ciúmes e contendas. É isso que Paulo coloca aqui, ciúmes e contendas. O que é o ciúme? É o medo de não ser amado, Ou o egoísmo de querer ser amado, único amado, Quer tudo para ele, atenção só para ele, carinho só para ele. É um nível de egoísmo, de infantilidade, Egocentrismo, Ou contenda, aí cria confusão, provocação, competição e divisão. O espírito de divisão é um espírito infantil, de criança. E por outro lado, o homem espiritual é o homem maduro, a pessoa madura espiritualmente, come alimento sólido, suporta uma palavra forte, admoestação, correção, não se magoa, suporta as correções de Deus, e dos seus mestres, dos seus pais, dos seus progenitores, e vive com o propósito certo, vive para servir a Deus, vive para servir o próximo, para servir os irmãos, Busca amizade, sabe relacionar com as pessoas, sabe manter unidade, manter vínculos, manter o respeito às pessoas. Então, eles se magoaram, porque Paulo disse que eles eram crianças, que eles só podiam beber leitinho, porque eles viviam
cheio de ciúmes e contenda. 1 Coríntios 4,14, Paulo ainda disse lá: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos amados meus. Então você vê que Paulo não estava falando para magoá-los, mas para corrigi-los, né? E pessoas espirituais, maduras, sabem ser humilde para reconhecer seus erros e mudar suas atitudes, né? O exemplo do filho pródigo. Quando ele quis sair de casa, ele teve aquela atitude feia: vou sair, papai, vou embora, me dá o dinheiro. Ele foi, quebrou a cara, né? Então, voltou, também teve atitude, personalidade, humildade, se humilhou e voltou e consertou a vida com o pai, né? Como alguns dizem, né? Que tem uma referência que Paulo diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Alguém disse que Paulo teria dito para Lucas, né, que foi o escritor das epístolas de Paulo, que Paulo tivesse dito assim: vocês podem fazer o que quiser, mas vocês vão ver, vocês vão quebrar a cara. Depois não venha chorando, não, vocês vão quebrar a cara. Aí Lucas falou: não, Paulo, fala de uma forma mais polida. Tá bom, então escreve aí: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tá ok? Frase do dia: Martinho Lutero: todo pecado é um tipo de mentira, né? Todo pecado é um tipo de mentira, todo pecado é um tipo de ilusão. Então, somente a verdade de Deus é remédio, somente a verdade de Deus é que cura, somente a verdade de Deus é a realidade, porque só existe vida em Deus, com Deus, para Deus. Sem Deus não existe nada. Deus te abençoe.